Olá, telespectadora, telespectador da Rede Previdência. Interrompemos a nossa programação para dar uma notícia maravilhosa. Nós estamos exultantes aqui com esse fato. A Rede Previdência superou há pouquíssimos dias a marca de 1.000 inscritos. E pelo pouco tempo, foi uma marca muito boa. E digo mais, na nossa programação demoraria um pouco mais. Então, a gente está muito feliz e muito animado, porque isso indica que nós estamos no caminho certo, o nosso grupo está no caminho certo, e indica também que as pessoas estão gostando, que você está gostando. Então, eu quero começar agradecendo a cada um dos 1.000 e já um pouquinho, porque eu já vi que tem mais gente inscritos no nosso canal. Pedir a você que está inscrito que ativa o lembrete, o sininho, para ser sempre avisado do que tem de novidade. Nós, no nosso planejamento, quando a gente chegasse nos 1.000, nós íamos dar um salto de qualidade. E esse salto de qualidade se dará nas próximas semanas. Eu já te adianto. Por enquanto, a gente precisa registrar alguns agradecimentos. E não só o agradecimento às pessoas que estão aqui, que você vê, aquelas pessoas que estão no apoio, que estão nos ajudando. Então, todas essas pessoas construíram uma programação que já é ousada, que já é maravilhosa. Nós começamos com 2 séries de animações bem didáticas, uma falando sobre direito adquirido, outra falando sobre aposentadoria rural, não é? Fizemos entrevista com auditores, conselheiros dos tribunais de contas, com membros do controle geral, supervisão, fizemos entrevistas com gestores dos institutos de previdência, com advogados especialistas em vários temas. E além dessa série de programação, a gente teve o meu curso, né? Além dessa série essas várias atividades, nós temos 2 programas de muito sucesso. O Ao Vivo Doutor, que começa daqui a pouco, sob o comando do mineiro com pernambucano Ney Araújo e da gaúcha Helena Laranjeira. Meus parabéns a vocês também, porque vocês são parte dessa conquista. Foi graças ao conteúdo que vocês nos trouxeram esse tempo todo que a gente também atingiu essa marca. O programa de hoje está muito interessante, né? É sobre revisões e sobre cálculos previdenciários, com o nosso querido Elielton Manganelli e com o nosso querido Eliseu Leite, né? Então, imperdível esse programa, e é por conteúdos como esses que a gente consegue ter a procura do público. Temos também o programa semanal do nosso querido André Vasconcelos, o Radar Previdenciário, e eu quero, então, agradecer muito a todas essas pessoas. A mim cabe a função de coordenar, mas cada dia fica mais claro que nós somos uma grande seleção, uma grande turma, uma grande equipe. Tanto a equipe que está por trás das câmeras, quanto a equipe que aparece para você nas câmeras, quanto você, que também faz parte da Rede de Previdência. A Rede de Previdência é um grupo de profissionais, de segurados, que acreditam na Previdência brasileira, acreditam no desenvolvimento, acreditam nos direitos, na concretização desse direito, que é fundamental, está lá no artigo 6º da Constituição, e acreditam no profissionalismo, na gestão competente, nas boas práticas, né? Então, minha querida Helena, meu querido Ney, peço desculpas por atrapalhar a programação, parabenizo a todos que compõem a Rede Previdência, no nome de vocês dois que estão conduzindo agora o programa. Bem-vindo ao Vivo Doutor, compartilha agora para que outras pessoas assistam o Ao Vivo Doutor, tá? Faz assim, ó, curte este vídeo, faz perguntas no chat, que o pessoal está acompanhando também para incluir suas perguntas, mas nos grupos que você faz parte, WhatsApp, Telegram, Instagram, compartilha esse vídeo para a gente ter uma grande participação.
A você que assistiu esse vídeo, eu peço que se inscreva no nosso canal, se você não está inscrito, curta e compartilhe, tá bom? Valeu aí, bom programa, uma boa noite. Olá, senhoras e senhores telespectadores. Que bom tê-los aqui novamente conosco no nosso canal Rede Previdência no YouTube. Sejam todos muito bem-vindos e eu peço já que vocês curtam, compartilhem e participem. Acione aí o sininho. Quero parabenizar o nosso criador, idealizador, fundador e coordenador do canal Rede Previdência, do qual eu tenho a honra, juntamente com a doutora Helena Laranjeira, de ancorar esse programa e trazer aqui assuntos de relevância para todos vocês. Quero parabenizar o doutor Ricardo por todo o sucesso e realmente atingimos 1.000 inscritos em pouquíssimo tempo. Vamos em frente. Bom, hoje falaremos sobre desvendando os segredos das revisões e dos cálculos dos benefícios previdenciários. Para isso, contaremos com as ilustres presenças do Dr. Elielton Manganelli e do Dr. Eliseu Leite. Vou pedir aos senhores uma licencinha aqui para passar aqui uns cordéisinhos, não é? O Matuto, já sabendo da presença dos ilustres doutores Elielton e Manganelli, não é? Escreveu aqui para os senhores, e escreveu em forma de verso. Então, eu vou passar. Doutor Elielton e Eliseu, fui inteirado que os senhores mandam na Previdência e que são os homens certos para resolver minha pendência, já que o TAR do INSS do meu auxílio não me dá ciência. Também fui avisado que os senhores, em números, têm competência. Por isso, quero que me explique a reforma da Previdência, pois o pobre ficou mais lascado, está sem dinheiro e paciência. Para esta molesta desaprumada, a Frei Damião pedi interveniência, pois o pobre pagar mais que o rico, para o sistema ter eficiência, será que nasceu na gota serena essa desembestada experiência? Se a coisa não tomar um prumo, como vou sobreviver? Pois é grande a família na casa sem uma TV. Sou eu, a mulher e uma tulha de meninos, tudo esperando para comer. Está dado o recado aí do Matuto aos queridos Elielton e o doutor Eliseu. Bom, feito esta introdução, vamos trabalhar. Dr. Elielton Manganelli é especialista em direito previdenciário, professor de cálculos previdenciários no Damásio Educacional, autor de cursos sobre revisões e cálculos de benefícios previdenciários. Também diretor do Instituto dos Advogados Previdenciários, o nosso IAPE. Tive a oportunidade de conhecer o doutor Elielton em 2018, quando nós participamos de um congresso, numa excursão, num navio, em alto mar. E me impressionou quando ele fez aquela palestra, ainda muito tímido mesmo. E eu fui até ele e disse: estou vendo em você um futuro promissor. E realmente acertei em cheio. Bom, doutor Eliseu Leite, meu querido amigo, é advogado e administrador de empresas, é especialista em direito previdenciário, é diretor do IBDP e
também membro da Comissão de Direito Social da OAB-PE. E netinho da minha querida Dona Terezinha, a quem eu mando meu abraço, e eu sei que ela não perde o neto na telinha por nada. Não é mesmo, Eliseu? E Eliseu já foi criado com a vovó cantando para ele. Meu netinho cresça e vá para o escritório da vovó para a gente fazer cálculo e revisão e ganhar muito dinheiro. Certo? É. Bom, então, para tratar desse tema tão palpitante, né, temos aqui as solicitações, aliás, várias solicitações. O pessoal está querendo começar logo a saber como funciona o descarte de contribuições após a reforma. Como funciona o descarte de contribuições após a reforma. Vamos nessa, doutor Elielton? Sem som. Sem som. Já habilitaram o meu som aqui. Tudo bem. Pessoal, boa noite. Doutor Eliseu, doutora Helena, doutor Ney, que é um grande amigo. Realmente ele esteve na minha primeira palestra, que foi no congresso do IAPE em Alto Mar. E fiquei muito feliz porque foi uma pessoa que eu tenho uma imensa consideração. E ele, vamos dizer assim, que eu precisava de uma palavra amiga, de alguém chegar em mim e falar assim, você tem um jeito para coisa. E ele veio e falou para mim isso. Ele falou, olha, você tem jeito, continua, só melhorar um pouquinho que vai dar certo. Estou melhorando ainda, viu, doutor Ney? Estou melhorando, estou seguindo o seu exemplo. Um dia, quem sabe, a gente chega lá. Vamos entender essa questão do descarte. Está lá no artigo 26, parágrafo 6º, pessoal. Artigo 26, parágrafo 6º, da Emenda Constitucional 103 de 2019. Muito simples de entender. Antes da reforma da Previdência, nós tínhamos 20% de descarte. 20% dos menores aproveitava-se 80% dos maiores salários de contribuição. Depois da reforma, com a Emenda Constitucional 103 de 2019, veio esse dispositivo lá no artigo 6º, que ele diz o seguinte, ele diz que a gente pode descartar qualquer salário de contribuição que reduza o valor do benefício, porém, nós temos que manter o tempo mínimo. Temos que manter o tempo mínimo para fazer jus ao benefício. Por exemplo, tempo mínimo de um benefício por incapacidade, 1 ano. Tempo mínimo de uma aposentadoria por idade, 15 anos após a reforma, 15 anos homem e mulher filiados antes da reforma, e 15 após quem filiou depois da reforma, 15 anos mulher, 20 anos homem para quem se filiou após a reforma. Tudo bem. Então, qual que é a lógica do assunto? Temos que manter o tempo mínimo e descartar aquilo que não, vamos dizer, reduz o valor do benefício. Essa que é a ideia. Como que é feito esse cálculo aí? É bem simples. A partir do momento que eu vou colocar duas mãos aqui para vocês entenderem, assim, acho que um gesto fica bem bacana. A partir do momento que eu descarto salários de contribuição menores, então, por exemplo, tenho mais tempo do que eu preciso, vou descartar. O que vai acontecer com a média? Vai aumentar. E o coeficiente de cálculo vai abaixar. Por que vai abaixar o coeficiente de cálculo? Porque eu estou descartando tempo de contribuição. Cada contribuição que eu descarto, descarta tempo de contribuição. De repente, por exemplo, aquela contribuição no mês de janeiro de 2020, por exemplo. Descartou um mês. Tá? Então, vai descartando e vai reduzindo. Só que funciona assim, o cálculo é 60% do coeficiente de cálculo. 60% mais 2% acima o ano contribuído acima de 15 anos. Então, é nessa ideia. Você vai descartando, aumenta a média, reduz o coeficiente de cálculo. É basicamente isso aí. Esse dispositivo, eu sempre falo lá no nosso canal no YouTube, para quem quiser seguir, Elielton Manganelli, meu canal lá no YouTube. Eu sempre falo que essa regra de descartes é a regra que mais vai gerar revisões após a reforma da Previdência. Por quê? O INSS tem aplicado as regras de descartes apenas nos benefícios programáveis. Não tem feito, por exemplo, em pensão, não tem feito em benefício por incapacidade. E essa é uma matéria para uma outra discussão que a gente tem falado, tal. Se eu ficar falando sobre essas regras, pode ou não pode realizar descartes, a gente tem que saber o seguinte, benefícios programados, o INSS tem realizado esse descarte. Então, como funciona?
Descartou salário de contribuição menor que reduzia, em tese, o valor do benefício, aumenta a média. Reduz o coeficiente de cálculo na medida que inteira ali um ano, né? Terminou um ano a menos, vai reduzindo, e aqui vai aumentando, você tem que fazer um equilíbrio aqui até você achar a renda mensal inicial melhor. Essa é a regra do descarte. O doutor Ney falou aqui para nós agora, ele falou assim, ele leu para nós um verso aqui, um poema agora há pouco, eu não sei agora, nunca sei se é verso, poema, não sei exatamente como que ele leu ali para a gente, que eu não sou muito inteirado nisso. Aí quem gosta é o professor Hélio Gustavo Alves, tá certo que eu gosto, mas não entendo, né? Ele leu um conteúdo de um tema que ele fala assim, essa reforma da Previdência veio para reduzir o valor do benefício. Não é sempre assim, tá, pessoal? Não é sempre assim. Vou dar um exemplo bem rápido para vocês sobre uma questão que pode aumentar o valor do benefício. Imagine chegar no seu escritório, aconteceu isso comigo hoje, terça-feira é o dia que eu atendo, estou atendendo desde as 7 horas da manhã, hoje é o dia que eu atendi. Era mais ou menos 10 horas da manhã, chegou um caso de um cliente que tem 15 anos e um mês antes de julho de 94, depois de julho de 94, ele contribuiu mais 4 anos no salário mínimo. Olha só que interessante. Eu falei para ele assim, ó, você vai verter uma contribuição no teto e você vai aposentar 60% do teto. Por quê? Ele pode descartar esse período após julho de 94, esse período que ele contribuiu no salário mínimo, ele pode descartar. Na medida que oferece toda essa regra de descartes, ele pode jogar no lixo esse período de um salário mínimo. Jogando-se no lixo esse período de um salário mínimo, o que vai sobrar para ele? Apenas um salário de contribuição no teto. Faz a média, ou seja, dá teto, e você aplica nessa hipótese 60% do teto. Isso não é conversa. Chegou esse caso hoje aqui no meu escritório, como já chegou mais 4 ou 5 casos desses, se eu não me engano. Mas hoje chegou um caso desse, e eu estou passando assim para vocês que, olha, a reforma da Previdência foi terrível com os segurados, com os dependentes? Foi. Foi, assim, uma coisa que não poderia ter ocorrido, inclusive benefício por incapacidade, pensão, muitas coisas aconteceram que vai reduzir o valor do benefício. Agora, por exemplo, na aposentadoria por idade, a partir do momento que você exclui o mínimo divisor, aí depois vem uma nova média sem mínimo divisor, nós podemos fazer isso, utilizar apenas um salário de contribuição, e nesse salário de contribuição você obter uma renda muito melhor. Em razão do quê? Artigo 26, parágrafo 6º da Emenda Constitucional 103 de 2019, a regra de descarte. Daí a importância da regra de descarte. Doutor Ney, esclareci bem? Tudo bem? Tudo bem, tudo em ordem. Bem, tá. O Matuto estava reclamando porque ele disse que o pobre está pagando mais que o rico com a reforma da Previdência. Tudo esclarecido. Tá. Doutor Eliseu, aproveitando aí a fala do nosso doutor Elton e Elielton Magnedelli, e agora, como é que está a situação no cálculo da nova aposentadoria? Olá, Ney, boa noite a todos, boa noite a minha amiga Helena, é um prazer estar aqui com vocês, meu amigo Ney, Elielton, boa noite a todos, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Veja, como o colega bem pontuou aí, a ausência, eu poderia destacar na reforma da Previdência, a ausência do divisor mínimo, não é? Ele é que faz com que você possa descartar as contribuições sem um limite mínimo, como a gente tinha antigamente, né? Antigamente, no PBC, você tinha que manter pelo menos, né? Se você tivesse mesmo de 60% das contribuições, você ia ser drasticamente afetado. Com a reforma da Previdência, o legislador procurou, né? Ele deu muita ênfase no tempo de contribuição, na medida que antigamente a aposentadoria por idade era 70% mais 1% para cada grupo de 12 contribuições, e a aposentadoria por tempo de contribuição era 100% do salário de benefício, agora não. Agora, a aposentadoria programada, Ney, ela corresponde a 60%, né, do salário de benefício, que é a média, né, do PBC, mais 2% para cada ano que ultrapassar os 15 anos em relação às mulheres
e 20 anos em relação aos homens. Então, logo, para a mulher hoje, pós-reforma da Previdência, ela ter direito a um benefício que corresponde a 100% da média, ela vai ter que ter 35 anos de contribuição. E o homem vai ter que ter, né, 40 anos de contribuição para ter um benefício correspondendo a 100% da média. As regras de transição, elas trazem essa sistemática de cálculo também, a de pontos, a da idade mínima e a transição da aposentadoria por idade, essa mesma regrinha no tocante à apuração da RMI, não é? E no pedágio de 50%, nós temos a média vezes o fator previdenciário, é a única regra que traz o fatídico fator previdenciário de volta, tá? E o pedágio de 100%, como o próprio nome diz, você tem que pagar mais do que o dobro do que faltava, né, para poder se aposentar, e o cálculo desse benefício corresponde a 100% da média. É importante destacar, Ney, Helena, ao longo desse 1 ano pós-reforma da Previdência, a gente tem observado que não existe uma regra de cálculo melhor, que a gente possa dizer, olha, é sempre essa. Não. Depende do caso concreto, depende do patrimônio previdenciário, da história contributiva do segurado. A que tem uma melhor sistemática de cálculos, certamente é a do pedágio de 100%. Mas, às vezes, como eu já vi, ela pode ser que não seja melhor, pois ela limita esse coeficiente também a 100%. Então, se você, por exemplo, converter um período especial, feito eu já consegui aqui um segurado com 44 anos, logo, essa média, né, o coeficiente aplicado seria mais de 100%, mas nessa regra especificamente não pode, Ney. Importantíssimo essa sua lembrança, não é, do que pode superar o 100%, não é? Vai tudo depender do tempo de contribuição que a pessoa tenha, não é? E no caso aí da regra do 100% ficaria limitado. Ney, só um destaque. Planejar sempre, né? Isso, só um destaque em relação a essa regra, que muita gente, antes da reforma, ficou na dúvida, se é do pedágio de 50%, você tem que ter menos de 2 anos para se aposentar, na do pedágio de 100%, você tem que ter mais. Não, eu já peguei casos, por exemplo, do segurado com direito adquirido a se aposentar pelas regras anteriores à reforma, mas ele não tinha a idade que essa regra exige, que essa regra, no caso do homem, ela exige uma idade de 60 anos. Então, ele tinha os 35 antes da reforma, mas não quer se aposentar por ela. Então, ele pode se aposentar pela transição do pedágio de 100%, cumprindo apenas a idade, que é de 60 anos, sem progressão, a idade fixa, né? Então, vale esse destaque para a mulher, 57 anos. Realmente, a primeira leitura conduz, não é, a essa interpretação de que, se a de 50%, né, o pedágio de 50%, é menos de 2 anos, então a de 100% seria acima de 2 anos, não é? Na primeira leitura, realmente fica até essa impressão. Bom, já falamos em cálculos, doutor Elielton, doutor Eliseu. Doutor Elielton, vamos falar em novas revisões? Vamos aí trazer dinheiro para o bolso dos nossos telespectadores? Vamos lá, Ney. Vou preparar algumas coisas aqui, vamos lá. Vou falar sobre 2, tá bom? 2? Tá bom, já dá para... Já deu, já. Vamos lá, falei sobre a regra de descartes. Vamos um pouquinho mais. Se eu estiver falando mentira, o doutor Eliseu me chama aqui e me chama atenção, tá, doutor? Então vamos lá. Vamos imaginar essa situação. Chega no teu escritório uma pessoa com uma pensão por morte após a reforma. Chega, você vai analisar o cálculo e verificou que no cálculo do benefício foi feito um cálculo como se fosse aposentadoria por invalidez do falecido e depois é aplicado um novo coeficiente correspondente a 10% por dependente. Então, é 50% mais 10% por dependente. Tudo bem, mas não está aí o erro. O que eu penso? Regra de descartes. Pode descartar da aposentadoria por incapacidade permanente ou por invalidez? Antes da reforma era por invalidez, agora é por incapacidade permanente? Pode descartar? O artigo 26, parágrafo 6º, não relata, não limita apenas aposentadorias programadas. Na verdade, eles não colocam aposentadoria nenhuma. Dá a entender que todos os benefícios têm direito a você realizar esse descarte.
Então, vamos imaginar essa situação, a pessoa chega no teu escritório, você vai analisar o cálculo e verificar o quê? Que na pensão por morte não teve descartes dos salários de contribuição. Daí você poderia realizar o descarte e olha só, imagine a pessoa que tem lá 20 anos de tempo de contribuição, tá? Então, nessa hipótese, caberia, desde que não fosse concedido um benefício anterior à pessoa que faleceu, então, vamos imaginar a pessoa não estava aposentada, faleceu e a viúva, ou viúvo que seja, está recebendo a pensão. Nessa situação, eu entendo, de acordo com o artigo 26, parágrafo 6º, que deveria realizar os descartes nesse benefício. Até quanto? Até o período mínimo ali de tempo de contribuição que seria necessário. Fala lá na concessão da pensão que deveria ter um período mínimo de 18 meses para o cônjuge ou companheiro, tá? Então, tem essa questão do cônjuge ou companheiro, pode ser para os dependentes 12 meses, esse é o meu entendimento. Tem uma portaria que não diz, vamos dizer assim, não é clara sobre isso, mas a portaria veio e trouxe algo que poderia descartar apenas nas aposentadorias programáveis. Eu entendo que uma portaria não é suficiente para trazer uma regra dessa, tá? Eu entendo que não seria suficiente. Aí sim seria uma primeira revisão. Por exemplo, fiz um cálculo, ontem mesmo fiz um cálculo desse, o INSS concedeu um benefício de R$ 1.980 mais ou menos, não lembro exatamente o valor. Quando eu fiz esse cálculo de descartes, foi para quase R$ 3.000. Então, perceberam a diferença que tem? Muito interessante essa revisão. Outra revisão, reafirmação da DER para concessão do melhor benefício. Inclusive está na instrução normativa, artigo 689, se eu não me engano. Agora talvez me fugiu da cabeça aqui, da memória minha. Olha, dê uma olhadinha na instrução normativa, artigo número 689, se eu não estiver enganado. Se eu estiver enganado, depois vocês me chamam lá no Instagram e falam, você está enganado, depois eu passo o artigo certo. Diz que você pode descartar, você pode realizar a reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício, está lá no parágrafo único. Então, você pode realizar a reafirmação da DER para a concessão do melhor benefício, está na instrução normativa, aí você fala assim, bom, Eliel, está na instrução normativa, e o INSS está fazendo. Não, veja bem, olha só essa situação. Apareceu um caso aqui no nosso escritório, então são casos que aparecem, a gente começa a fazer revisões a partir dos casos que aparecem aqui para nós. Imagine uma situação, chegou no seu escritório, o seu cliente, ele faltavam 11 dias para ele implementar, lá em 2018, para ele implementar a regra para afastar o fator previdenciário. Tá? Uma regra lá para afastar o fator previdenciário. Vamos imaginar que ele deu entrada 11 dias antes e concedeu o benefício com o fator previdenciário. Só que o benefício, o meu cliente continuou contribuindo, claro, o benefício saiu um ano depois. Um ano depois, não chegou um ano, 11 meses e pouco, saiu 11 meses e pouco, depois quase um ano, e o INSS concedeu esse benefício com o fator previdenciário, sendo que tem todo esse período contributivo dele aí, durante esses 11 meses e tanto, quase um ano, e o INSS não aproveitou para reafirmar a DER para conceder o melhor benefício. Qual que seria o melhor benefício? Sem o fator previdenciário. Aí você fala assim para mim, Elielto, mas isso aí é antes da reforma. Sim, acho que alguém falou alguma coisa aí. Vamos lá. Então, isso aí é antes da reforma, Elielto? Sim, antes da reforma. Porém, nós podemos aplicar depois da reforma. Vamos imaginar uma situação aqui. O doutor Eliseu falou sobre a regra do pedágio de 100%, tá? Então, vamos imaginar que o meu cliente deu entrada no INSS e ele tinha o tempo suficiente ali que atingia o pedágio de 50%. E demorou, por exemplo, 4 ou 5 meses, ele atingiu a idade do pedágio de 100% e também complementou o tempo também deu o tempo de pedágio de 100%. O INSS, provavelmente, nessa situação, ele vai considerar a data do requerimento da pessoa. Ele não vai reafirmar a DER para a concessão do pedágio de 100%. Já aconteceu isso aqui também, tá? Então, são duas revisões que a gente pode utilizar. Um está lá no artigo 26, parágrafo 6º, que é a regra dos descartes, e o outro caso está lá no artigo 689 da Instrução Normativa 77, tá? Duas revisões, tem mais algumas outras aí que a gente pode falar um pouquinho mais para frente.
Ok. Tudo bem? Doutor Ney? Tudo bem. Eu quero registrar a participação do nosso querido Rafael Leão, jovem brilhantíssimo, e que também foi um dos que fez aquele questionamento referente ao descarte, não é? Que está lá na emenda constitucional 103, artigo 26, parágrafo 6º. Doutor Eliseu, vamos falar aí também sobre revisão e depois da sua fala, quero ouvir a doutora Helena, que eu sei que já está ali carregadinha de perguntas dos nossos telespectadores. Pois não, doutor Eliseu, uma palavra para revisões. Olha, Ney, juntamente com o planejamento previdenciário, que se mostra como um produto bastante atrativo pós-reforma da Previdência, eu penso que vai ser momento das revisões de fato, como o colega bem pontuou. Né? Aquele tempo de revisões de época, como IRSM, buraco negro, e você sabe, né? Você ficou rico fazendo essas revisões, né, Ney? Você vê como é isso? E aí, elas estão diminuindo, né, com o passar do tempo. Então, revisão de fato agora é que vai ter um descarte que foi feito de modo equivocado. Ele bem pontuou aí, os que defendem pela impossibilidade do descarte dos benefícios não programados, como auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, Helena, eles sustentam no parágrafo 6º que fala assim, ó, desde que mantido o tempo mínimo exigido. Eles falam, olha, já que auxílio-doença, aposentadoria por invalidez não tem tempo mínimo, então eu não posso descartar. Mas, respeitando demais quem pensa assim, quando a gente lê um parágrafo, a gente tem que interpretá-lo juntamente com o caput do artigo. E o caput do 26, ele não faz nenhum tipo de restrição, né? Ele não diz, ó, só pode descartar no programado. E esse cálculo, eu também não sei o que é que Elielton pensa aí. Eu acho que é o seguinte, a grande diferença de descartar e desconsiderar é que quando a gente desconsiderava, antes da reforma da Previdência, a gente não jogava o tempo fora. E agora não descarta, a gente joga, Ney. Sendo que aí, essa regra é uma regra de cálculo. Eu penso que se você descartar no auxílio-doença, para fins de cálculo, uma vez que esse benefício de auxílio-doença é cessado, essas contribuições retornam para o seu patrimônio. Eu estou descartando exclusivamente para fins daquela RMI ali. Tá? Então, é tese aí para a gente pensar. Outra revisão que eu acredito particularmente bastante é a revisão da vida toda. Né? Eu tenho feito algumas, inclusive eu tenho ações, duas na verdade, procedentes aqui, que o segurado já recebeu, que o autor já vai receber RPV nos dois casos em que o INSS não recorreu. E eu acredito nela muito mais do que eu acreditava na desaposentação, por exemplo, que eu escutei até você falando, Ney, essa semana, aqui no rádio, muito bem por sinal, sobre essas questões. Eu acredito na revisão da vida toda, né? A desaposentação não havia uma previsão legal, a revisão da vida toda a gente sabe, né, lá na Lei 9876, e ela é muito atrativa também, não só por colocar no PBC aquelas contribuições anteriores a julho de 1994. Né? O interessante na revisão da vida toda é a ausência desse divisor mínimo de 60% do PBC. Por isso que ela é tão atrativa também. Então, eu acredito muito nessa revisão do descarte dos benefícios não programáveis, acredito em revisões de fato, num descarte que foi feito de modo equivocado, e acredito, né, peço a Deus, que passe a revisão da vida toda, Ney. Muito bem, doutor Eliseu. Ainda uma insegurança dos colegas quanto a esse descarte, né, nos benefícios por incapacidade, do auxílio-doença, da aposentadoria por invalidez, se tendo descartado naquele momento e cessado aquele benefício, se não ficaria prejudicado. Mas as decisões aí para frente vão... Eu confesso que eu ainda não fiz no auxílio-doença e por hora não vou fazer. A menos que eu tenha certeza absoluta, feito o Emerson Lemes fala, que assim, que ele está realmente incapacitado e não vai voltar. Então, assim, eu tenho feito muito de benefícios programáveis. Nos não programáveis eu acredito que pode, mas eu ainda quero esperar aí o que é que vai decidir a jurisprudência aí no futuro. Tem muita gente nessa sua situação. Eu, inclusive. Doutora Helena Laranjeira, traga aí, por gentileza, a participação dos nossos telespectadores e a sua também, é claro.
Seja bem-vinda. Muito obrigada, boa noite, doutor Elielton, que eu conheci hoje, né, e o doutor Eliseu, que já é um amigo de alguns anos, poucos, mas alguns anos já, né, Eliseu, que nós nos conhecemos em congressos também, aprendendo sempre, e aprendendo sempre muito com ele também. Eu vou só, na verdade, largar uma inquietude minha. Eu escrevi um artigo sobre isso, que é a questão da diferenciação do cálculo do benefício no benefício por incapacidade permanente, quando ele tem origem acidentária ou não. O benefício por incapacidade permanente, quando a causa é doença que não se equipare a acidente de trabalho, enfim, há um prejuízo enorme no cálculo, né? Porque o cálculo é idêntico ao das aposentadorias programáveis. E no acidentário se aplica a alíquota de 100%, enquanto a não acidentária ela pode partir de 60% na mesma linha dos benefícios programáveis. E na verdade, entendo que a maioria enxergue que é uma quebra da isonomia, né, do princípio da isonomia constitucional, e eu gostaria de saber a opinião dos convidados sobre a questão do cálculo diferenciado. Inclusive, houve já decisão em São Paulo, eu sei de uma, não sei como é que continua depois essa questão, mas houve um magistrado que não aceitou a diferenciação do cálculo e aplicou a alíquota de 100%, porque entendeu que não tem como haver um tratamento diverso, porque a proteção social é a mesma. E eu gostaria de saber a opinião dos colegas aí, se acham que existe uma possibilidade de declaração de constitucionalidade desse dispositivo. Doutor Eliseu. Olha, eu vi a decisão, Helena, e eu concordo, né? Eu acho que é um absurdo você estipular uma regra de um benefício programado para um benefício não programado, né? Ninguém se programa para ficar inválido. Então, eu vi a decisão, muito boa, por sinal, e eu compartilho do entendimento lá do magistrado, e se Deus quiser, né? Porque agora, veja que loucura. Os segurados agora não vão querer mais, né, ficar, Ney. Eu escutei você também bem falando no rádio essa semana, né? Você falou exatamente isso, né? Que os segurados agora vão querer ficar do auxílio-doença, porque é mais vantagem você ficar do auxílio-doença do que ficar da aposentadoria por validez. O que é que o colega acha aí também? Elielton, com a palavra. Eu acho um absurdo, né? É uma coisa assim, igual o doutor Eliseu falou, que você não se programa para ficar inválido, né? É um absurdo. Eu discordo, eu acredito assim, eu discordo da questão do dispositivo, não estou a favor desse dispositivo, realmente eu concordo com essa decisão que a doutora Helena falou, que isso fere o princípio da isonomia. Hoje é muito mais vantajoso. Hoje mesmo atendi um cliente e falei assim, olha, permanece no auxílio-doença, conversa com o médico lá, ela falou, olha, o caso aqui meu é para aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente. Eu falei, não, compensa você permanecer no auxílio-doença, porque você está recebendo 91%. Só que nós temos que lembrar o seguinte, regime próprio de previdência. Lá, a aposentadoria por invalidez deles só é 100% se for doença incurável e caso, agora não lembro exatamente o dispositivo, tá? E foi levado isso até o STF, não tem acompanhado direito esse assunto do RPPS, não acompanho, não faço RPPS, mas já vi algo sobre isso. Lá também não é integral, né? Lá não é 100%. Então, assim, discordo da questão do dispositivo, eu acredito que o dispositivo é um absurdo, é uma baita, com perdão da palavra, uma baita de uma sacanagem que fizeram com o segurado, porém, eu acredito que vai ser mantido, mesmo alegando o princípio da isonomia, até em razão dessas decisões do regime próprio de previdência social, tá? Infelizmente. Doutor Eliseu, tem um outro assunto também que tem causado aí as dúvidas dos colegas, principalmente aqueles que estão iniciantes. É com aquela decisão do Supremo quanto à decadência. E aí tem muitos colegas que estão na dúvida se ainda pode ser feita a revisão do buraco negro, né? Já que ela vai remontar aí a praticamente 30 anos atrás. Sim.
Sim, Ney, veja, é um tema bastante interessante. A revisão do buraco negro, né, como o próprio nome diz, foi um buraco, né, entre a Constituição, entre 5 de outubro de 88 e a promulgação da Lei 8.213, que data de 5 de 4 de 91. Então, quem se aposentou de 88 a 91 nesse período, pode ter direito a essa revisão do buraco negro. Eu acredito que, no caso dessa revisão, não é aplicada a decadência. E eu explico. Porque você não está atacando o ato de concessão do benefício, e sim os reajustes posteriores, tá? Não teve nada errado em relação à concessão, e sim os reajustes subsequentes. É o mesmo raciocínio, mais ou menos, para a revisão do teto. A revisão do teto não se aplica à decadência também. Por quê? Porque você não está atacando o ato de concessão. É diferente de uma aposentadoria que foi concedida há mais de 10 anos e naquela oportunidade não foi reconhecido um tempo especial, por exemplo, e agora você quer rever isso. É diferente. Então, eu acredito que na revisão do buraco negro, por exemplo, não se aplica a decadência. A revisão de quem teve período concomitante, e como nós sabemos, o cálculo do INSS levava em consideração que aquele segundo emprego, o de menor duração, ele não entraria no cálculo integral, ele entraria apenas fracionariamente. O senhor me diz dessa revisão de períodos concomitantes? Sim, a revisão do período concomitante, Ney, aí eu tenho uma certa dúvida. Eu queria ver a opinião também do colega Elielton aí nesse sentido, porque houve essa alteração, né? Foi a MP 871, né, que foi transformada na Lei 13.846, que agora você soma, né? E aí, as pessoas que se aposentaram antes desse período, e aí? O que é que faz? Eu penso, nesse caso, que se aplicaria, sim, a decadência, nesse sentido. Com a palavra é Elielton. Ney, mesmo entendimento meu, tá? Eu acredito que quando você faz a revisão das atividades concomitantes, você soma os salários de contribuição. A partir do momento que você soma o salário de contribuição, você está alterando o ato concessivo. E aí já cai na regra do artigo 103 da Lei 8.213. Daí teria sim a decadência de 10 anos. Também entendo igual o doutor Eliseu. Agora, a questão do teto e do buraco negro, também entendo igualzinho ele, né? Que não altera ato concessivo, aí sim caberia a não aplicação, ou seja, não foi atingido pelo prazo decadencial. Tudo bem? Tudo bem. Doutor Eliseu, essas revisões possíveis na esfera administrativa e outras que só no judiciário a gente pode conseguir. Sim, veja, eu particularmente tenho acreditado muito na seara administrativa, mas no tocante a essas revisões, não. Eu tenho buscado o judiciário, eu acredito muito mais. Na revisão do buraco negro, o INSS já fez de várias pessoas de modo administrativamente, né? Então, muita gente já teve o benefício revisado. Assim também como a revisão do teto, por exemplo. Mas, das atividades concomitantes, eu tenho procurado o judiciário, Ney. Doutor Elielton? Doutor Elielton? Estou indo para o judiciário direto. É assim, Ney, você entra com... Esse entendimento não está pacificado no âmbito administrativo. Então, já que a revisão não tem essa necessidade de obter um indeferimento administrativo, já está pacificado esse entendimento, eu não fico perdendo tempo na esfera administrativa, eu vou direto para o judiciário e a gente questiona isso lá. Inclusive tem decisão da TNU, agora recentemente teve o tema afetado pelo STJ, então tem essas questões todas. E lembrando o seguinte, você falou sobre atividade concomitante, só que atividades concomitantes não tem apenas aquela tese de soma dos salários de contribuição. Tem outras teses, tá? Tem a tese da unificação do fator previdenciário, tem outras teses, tem 6 teses, pelo menos, tá? Tem pelo menos 6 teses, eu vou fazer qualquer dia desse, eu vou fazer um vídeo sobre atividades concomitantes que um aluno me pediu, e a gente vai falar sobre essas 6 teses aí. E realmente a gente tem que ficar atento, porque
quando você faz um pedido na inicial, não coloque apenas a soma do salário de contribuição de acordo com a decisão da TNU e do tema que está afetado no STJ. Coloque todas as teses. Por quê? Se eventualmente você perder uma, você tem um pedido subsidiário para ser analisado. Tá? Então, o pessoal tem que fazer dessa forma para evitar lá na frente, vai que perca essa ação, né, seja julgado improcedente, pelo menos você já tem outras teses para serem analisadas. Tudo bem? Nem caiu, parece. Acho que Helena, nem caiu, viu? E você está sem áudio. Pergunta. Agora Tá. Eu vou aproveitar para fazer uma pergunta do Rafael Leão, que foi direcionada a ti, Eliseu, que ele pergunta: Doutor Eliseu, vimos muitos segurados que utilizam apenas uma contribuição e ficam com RMIs muito altas. Você acha que ainda pode prosperar o descarte mesmo levando em conta o equilíbrio atorial? Excelente pergunta, Rafael. E olha só, esse descarte que você deixa uma contribuição, né, a contribuição única, é bom frisar que o segurado, né, ele tem que ter cumprido a carência até 94, né, como o professor bem falou aí, ele tem que ter cumprido a carência até lá para você deixar só uma contribuição. O que acontece? Eu não sei se vocês acompanharam, há cerca de 2 semanas atrás, mais ou menos, houve a divulgação de uma carta de concessão que ela trazia um suposto novo divisor, tá? E por que eu digo suposto? Porque a redação era um pouquinho diferente. Essa contribuição única só é possível por conta da ausência do mínimo divisor. E aí, o INSS já tem se articulado nesse sentido de trazer novamente o divisor com outra característica, exatamente com base nessa alegação, que todo mundo vai fazer uma contribuição única e tal, esquecendo que são casos muito peculiares, né? Numa apostadoria por tempo de contribuição é praticamente impossível. Numa apostadoria por idade, ele tem que ter cumprido a carência até 94. Então, o que é que dizia essa carta de concessão? Ela não falava assim, como é que era o divisor mínimo antes, Helena? Ele falava assim, ó, tem que ter 60% do PBC. Se o PBC tivesse 100 meses transcorrido, tinha que ter no mínimo 60 contribuições. O que é que essa carta trouxe? A carta dizia assim, ó, é obrigatória a manutenção de 60% dos salários. Ou seja, é diferente. Está falando, ó, se você tiver 100 salários, você pode descartar 40. 60 você vai ter que manter aí, tá? Então, isso vazou, e aí já houve pronunciamento, vários professores aí que são procuradores falaram que foi um equívoco, que foi um erro, que o cálculo do benefício realmente, Helena, estava correto. Não foi aplicado essa observação. Mas veja, uma observação exatamente daquilo que a gente tem discutido, não é? Então, não ia estar lá do nada. Me parece que estava vendo um teste e, sem querer, essa informação saiu na carta de concessão, porque é muita coincidência ter uma informação dessa numa carta de concessão que não tem a menor relação com o cálculo. Mas, na minha opinião, já é um indício suficiente de que algo está por vir, né? Então, estamos vivendo uma janela de oportunidades, aproveite para descartar, porque pode ser que volte realmente o divisor mínimo aí, ou algo bem parecido. Igual o que era não vai voltar não, mas algo que vai limitar o descarte é possível. A gente tem visto bastante professores falando sobre isso, e a tendência que a gente vê, né, infelizmente, com um pouquinho de falta de otimismo, é que o INSS vai vir a podar isso de alguma forma, né? O doutor Ney não voltou, eu não sei se a internet dele realmente caiu, se está dando algum problema com ele no computador. Aqui o Thiago Cantarelli, que é um grande amigo nosso também, aqui comentou que falou sobre a questão do PJE, que no Creta não funciona. Creta é o sistema de vocês, né? Aqui no Sul é diferente. Não funciona. E se cai na primeira TR. Caixão e vela, diz ele. Eu tô vendo o Thiago falar isso aí, sabe? Caixão e vela preta. Se cair na primeira turma, e Creta é nosso sistema aqui em Pernambuco, Helena. Sim. Juizado. Ó, o doutor Ney voltou para retomar a palavra, doutor Ney. Estamos aí, firme e forte. Doutor Eliseu, planejamento previdenciário hoje está, vamos dizer, com todas essas reformas, há mais necessidade de planejamento previdenciário?
Olha, Ney, sem dúvida nenhuma, né? Eu tenho feito bastante, né? Isso cresceu demais no meu escritório, particularmente. Antes da reforma da Previdência, qual era o planejamento que a gente fazia? No máximo, para atingir a pontuação e retirar o fator previdenciário. Hoje não. Hoje nós temos descarte, temos contribuição única, temos 5 regras de transição, só no regime geral, na aposentadoria comum. Então, cada decisão que você tomar aí tem que ser muito pensada, tem que ser bem analisada. Hoje eu peguei um caso, por exemplo, em que se o segurado contribuir, daqui para frente ele vai diminuir a média. Então, é melhor que ele não contribua, caso ele não esteja exercendo uma atividade remunerada, obviamente. Ele perdeu o emprego, ele me procurou. Contribua ou não? Com quanto eu vou contribuir? E nesse caso concreto, Ney, por exemplo, se ele contribuísse, só para você ter uma ideia, com um teto ou não contribuísse, ia ter uma diferença de R$ 48 na RMI dele. Então, é obviamente que esse segurado não vai contribuir, né, daqui para lá, porque ele vai jogar dinheiro fora. Porque esse um ano que falta para ele atingir, por exemplo, a regra de transição dos 100%, que é a que ele quer, do pedágio de 100%, esse período de um ano não vai alterar tanto a RMI dele. Então, o planejamento previdenciário, na minha opinião, a advocacia previdenciária, ela tem se tornado uma advocacia muito mais consultiva do que contenciosa. Eu fui de uma escola da advocacia previdenciária muito contenciosa, você sabe disso, né? Você falou aí da minha avó. Então, assim, o segurado chegava no meu escritório, Elielton, e aí eu já... Cadê a carta de concessão? Cadê o indeferimento? E juizado, volume. Hoje eu estou com a advocacia um pouco diferente ao longo do tempo, uma advocacia mais consultiva também. Obviamente que eu não vou desistir do outro lado, claro que não, mas a advocacia previdenciária, Ney, deve ser repensada. Até o local da advocacia previdenciária. Eu estava analisando, você sabe onde é meu escritório aqui em Recife. Hoje não se tem uma necessidade, e você já é um cara muito à frente do seu tempo, não tem necessidade de você ter um escritório, por exemplo, na frente do INSS. Não tem. Isso caiu. Antigamente, eu não podia ver o INSS porque eu queria uma sala do lado, sabe? Você vai no INSS de Palmares, tem 30 escritórios. Não precisa mais. A agência não é mais aquela agência que a gente via lotada de gente e tal. Então, a advocacia previdenciária deve ser repensada. Pois é. E esse repensamento da advocacia previdenciária, doutor Elielton, tem crescido muito a advocacia administrativa, não é isso? Isso, Ney, isso. Aqui, só para vocês terem uma noção, tá? Aqui no meu escritório, a gente ajuizava muitas ações, até antes da reforma, até a gente ajuizou muitas ações. Depois da reforma, olha que coisa interessante. Está equilibrando. Hoje, nós temos um faturamento maior com a esfera administrativa e cálculos do que com o ajuizamento de ações, com ações ajuizadas. Hoje, o faturamento nosso maior é esse. Por exemplo, você faz um planejamento previdenciário, e aí eu abro um parênteses aqui sobre o planejamento previdenciário. Muita gente tem falado, dado curso de planejamento previdenciário. Não estou falando do doutor Eliseu, claro, são outras pessoas que não entendem muito sobre o assunto, e eles não falam tanto o que é o planejamento previdenciário. Eu já andei comprando os cursos desse só para entender. E falta muito conhecimento, entendeu, para fazer um planejamento previdenciário. Eu costumo falar o seguinte: se você quer fazer planejamento previdenciário, primeiro faça um curso de cálculos, depois você vai pensar em fazer planejamento previdenciário. Porque, um curso de cálculo, eu vou explicar para vocês, pessoal, olha só. Curso de cálculo, você vai demorar umas de 10 a 15 horas para fazer um curso de cálculo. Planejamento, você tem que entender todo o cálculo para depois falar em planejamento, tá? Por exemplo, você vai fazer um planejamento hoje, o último que eu fiz, deu 67 páginas. Entendeu? Então, assim, você vai trabalhar com toda a vida contributiva. E nunca na história desse país, estou parecendo político falando, né? Nunca na história desse país precisou-se tanto de cálculos previdenciários quanto estamos precisando agora. São várias regras. Você vai pegar a regra tempo de contribuição, nós temos várias regras de transição. Você vai ter que fazer o cálculo de todas. Aposentadoria por idade, vai ter que fazer os descartes, ver qual que é a melhor época. Tem que fazer tudo isso. Então, não adianta. Eu vou falar uma coisa, olha só, outra situação também. Já que a gente entrou na parte de planejamento, já vou pular para liquidação de sentença, olha só. Uma colega minha, procuradora do INSS, falou assim: Elielton,
toda semana eu pego um cálculo. Olha só, isso é importante para a gente ficar alerta. Toda semana eu pego um cálculo que o advogado fez por um sistema, e esse sistema, esse cálculo que a pessoa fez, às vezes está 20, 30, 40, 50, até 150 mil reais a menos. Isso é sério, gente. Isso é sério. Isso é muito sério. A advocacia não está estudando cálculo previdenciário, que eu sempre falo que cálculo previdenciário é 70%, 80% do direito previdenciário, tá? Porque a pessoa chega no teu escritório, ela quer saber o quê? Ela quer saber o tempo de contribuição, ela quer saber a data do início do benefício, ela quer saber o valor do benefício dela. Tudo é cálculo, tá? Se o pessoal não se atentar a isso e não abrir o olho para esse novo mercado que está abrindo para a advocacia, vai ficar para trás, tá? Vai ficar para trás. O doutor Ney sabe disso, que ele, como o doutor Eliseu falou, é um advogado sempre à frente dos demais, é um visionário, está sempre sabendo das questões previdenciárias, sabe que cálculo previdenciário nunca se precisou tanto, conforme nós estamos precisando agora, tá? A advocacia está precisando. Por semana, eu estou pegando só um planejamento previdenciário por semana. Se eu falar que pego mais, eu pego mais. Só para vocês terem uma noção como está a situação, porque não estou tendo tempo para isso. Então, pessoal, abre o olho para cálculos, planejamento previdenciário, que é assim que funciona. Mas tomem cuidado com os sistemas prontos e você não entender como funciona, porque você vai acabar fazendo cálculos errados, vai te responsabilizar. Aí é o seguinte, eu falo uma coisa para o pessoal, vou me estender só um pouquinho mais aqui, olha. Se você não entende de cálculo previdenciário, se você não entende, ou se você entende pouco, contrata um seguro de responsabilidade civil. Por que você tem que contratar um seguro de responsabilidade civil? Uma hora vai errar e você vai ser responsabilizado pelo seu cliente. Toma cuidado, tá? Ney, tudo bem? Ô, Ney. Perfeito. Eu posso falar? Olha, Elielton, parece que você estava no nosso grupo aqui hoje, no WhatsApp. A gente falou exatamente isso. Eu contratei um seguro de responsabilidade. Veja, Ney, tudo que ele falou eu concordo plenamente. Sistema não planeja. Quem planeja é o advogado. O sistema lhe ajuda, certo? E aí eu consumo todo tipo de curso, igual a Elielton também. Eu gosto muito da matéria, então fiz todos os cursos que você pode imaginar. Além de cálculo, você tem que dominar conceitos básicos do direito previdenciário. Você tem que saber o que é um tempo de contribuição em uma carência. Você tem que saber o que é uma inscrição e filiação. Tem que saber se o segurado pode pagar aquele valor atrasados ou não. Então, muita gente acha que planejamento é jogar num sistema e ele vai dar resposta para você. Não vai. Ele erra também, né? Ele dá informação de acordo com o que você alimenta ali. Então, fiquem espertos. Por exemplo, eu hoje, Ney, o planejamento e cálculo representa uma boa fatia do faturamento do meu escritório. Eu talvez consiga pagar todo o custo fixo do meu escritório só com isso. Mas foi uma construção ao longo do tempo, não é? Não é uma mágica que você vai fazer um curso hoje e amanhã você vai fazer 30 planejamentos previdenciários. E tem que ter muito cuidado, porque o cliente vai lhe cobrar lá na frente. Bom, Eliseu, então, estamos chegando ao final, e para aqueles que estão nos assistindo e que estão começando, qual deve ser o primeiro passo para se aprender cálculos previdenciários? Eu acho que saber os conceitos básicos do direito previdenciário, né? Que conceitos básicos são esses? Tempo de contribuição em carência, inscrição em filiação, tipos de segurado, fazer isso, dominar, como o colega ali também falou, os cálculos. Depois que você aprende o básico, vá para os cálculos. Domine, pelo menos, antes da reforma e pós-reforma, certo? E depois disso, Ney, é você desenvolver, Helena, o raciocínio previdenciário, né? É a mente do previdenciarista, que isso você só vai desenvolver com o tempo. Então, essa é a minha dica. Bom, Eliseu, e o doutor Elielton, sobre esse mesmo tema, doutor Elielton, o que se deve fazer, aqueles que estão iniciando, para aprender cálculos previdenciários? Você acresce, retira, endossa,
o que já foi dito pelo seu colega Eliseu? Sim, Ney, é isso mesmo. Você tem que primeiro aprender os princípios básicos. E depois, planejamento previdenciário, cálculo previdenciário, você tem que ter criatividade. Olha só, vou contar um caso de um planejamento meu. Eu contribuí um valor X por mês. Agora que caiu o mínimo divisor, eu estou contribuindo o mesmo valor, só que a cada 2 meses. Então, por exemplo, eu somo um mês com o outro e a cada 2 meses eu faço um pagamento. Tá? Então, eu faço um prolabore. Quando eu fiz isso, o que aconteceu? Nunca ouvi ninguém falar sobre isso, mas quando eu fiz isso, o que aconteceu? A renda no meu benefício subiu R$ 1.200. Entendeu? Então, é criatividade também. E você tem que, sim, fazer cursos, entender sobre o assunto, comprar livros de pessoas que entendem sobre o assunto, e eu já deixo algumas referências. Por exemplo, tem um livro do Emerson Lemes, eu nunca li o livro do Dr. Eliseu, não sei se ele tem algum livro, desculpa, viu, doutor? Eu conheci ele hoje. Não tem. Tem um livro do Sérgio Giromês, tem cursos desse pessoal, tem um curso meu, não sei se o Dr. Eliseu também tem um curso. Faça os cursos com as pessoas que são renomadas, pessoas que entendem do assunto. Não com qualquer pessoa. Desculpa falar, mas esses dias atrás, até num grupo, eu estava falando, olha, alguém conhece a fulana de tal? Ah, eu conheço. Falei, então fala para ela fazer o curso do fulano, ciclano, beltrano, desses 3, faz o curso desses 3 aqui, que se ela fizer, ela vai entender, depois ela vai começar a dar aula de planejamento previdenciário de um jeito muito melhor. Porque tem coisas que ela está falando que aconteceu, que nem na reforma tá, entendeu? Não tem nem como acontecer. Por exemplo, a pessoa faz uma live dizendo que conseguiu uma aposentadoria para professor com um pedágio de 50%. E utilizando as regras do professor, ou seja, questão de... Não tem nem isso no texto, sabe? Tem o pedágio de 100%, mas o pedágio de 50% não tem para o professor, tá? A não ser que utiliza-se da outra regra normal, não seja professor, mas tudo bem. Então, a ideia faça curso, compre livros, leia, tenha conhecimento do básico primeiro, para depois querer o mais avançado, a parte mais avançada do cálculo, mas faça com pessoas que entendam do assunto, tá? Então, essa é a minha dica. Doutora Helena Laranjeira, nós nos propusemos a trazer aqui 2 profissionais para desvendar o segredo das revisões e dos cálculos previdenciários. Conseguimos? Conseguimos, doutora? Conseguimos, com certeza, aprendemos muito hoje. E eu gostaria só de arrematar o que foi dito tanto pelo doutor Eliseu quanto pelo doutor Elielton. Sim. Que, primeiro, que se formaram muitas autoridades na internet hoje com fórmulas mágicas. E isso é muito assustador, porque as pessoas, elas querem um caminho encurtado, elas querem atalhos que, na verdade, não se conseguem, né? O certo é realmente estudar o básico, a base de todo o direito previdenciário, avançar para cálculos, para planejamento, mas o que as pessoas esperam são fórmulas mágicas. Eu acho que é por isso que tem muita gente caindo nas armadilhas das autoridades da internet hoje, com conteúdos bem superficiais, e como eles disseram, não é só jogar num programa de cálculo, porque é isso que as pessoas, eu acho que é isso que os advogados têm esperado, que tem uma planilha Excel ou um programa de cálculo que faça o planejamento, sem ter o mínimo de base para fazer esse tipo de trabalho, né? E só mais um comentário com relação à reforma, que eu acho que foi um fator positivo da reforma, se é que, infelizmente, são muito poucos fatores positivos que se pode enumerar com a reforma, mas eu entendo que um deles é a valorização da advocacia previdenciária. Eu acho que hoje nós estamos sendo mais procurados para realmente orientar os segurados antes de chegar já com uma carta de indeferimento do benefício ou já com alguma complicação. Eu entendo que o brasileiro está finalmente se tornando um pouco mais previdente, né? E o que é ser previdente? Previdente é se prevenir, é se planejar para o futuro. E, infelizmente, o brasileiro não costuma ter, né, essa cultura de se planejar para o futuro. Eu acho que o brasileiro é de resolver o problema já estourado. Eu acho que isso está mudando aos poucos. Eu acho que isso foi um dos fatores positivos da reforma, né, que a reforma vem acontecendo aos poucos, todo mundo, né, todos os profissionais comentam que vem através de medidas provisórias, ali desde 2015, 2016, e realmente eu entendo que há uma certa valorização da advocacia previdenciária.
Então, é um fator positivo que eu acho que a reforma trouxe para nós previdenciaristas. Muito obrigado, doutora Helena, pela sua brilhante participação. Quero agradecer também ao doutor Elielton pela participação importantíssima, doutor Eliseu, como sempre, competente, eficiente, e congelaram a minha imagem. Eu já tentei congelar a minha idade e não consigo. Agora eu consigo congelar a minha imagem. Mas quero agradecer a todos e, mais uma vez, pedir aos colegas, aí, inclusive, as palmas para o nosso doutor Ricardo, não é? O nosso mestre, o nosso criador e coordenador do nosso canal Rede Previdência, e nos possibilitou passar conhecimentos por meio desse programa Ao Vivo, Doutor. Muito obrigado a todos, uma boa noite e até a próxima com mais um Ao Vivo, Doutor.